fazer nada mais na sua vida, a não ser ir e voltar da igreja. Entretanto, aqueles que estão no mundo, que estão vivendo de qualquer forma, eles entendem que subir e descer, viver as vontades do mundo e as paixões da carne é uma liberdade, e liberdade essa que dá o direito de fazer qualquer coisa. Essa não é uma liberdade. E desculpa se eu estou indo direto àquilo que você tem vivido lá fora, mas essa não é a liberdade que o Senhor oferece, muito menos proporciona para os seus. Porque a liberdade que Onésimo tanto queria levou ele para uma cadeia, onde ele estava junto com várias outras pessoas e cometeram coisas muito piores do que ele cometeu. Mas ali, diante do seu maior desafio, diante das suas maiores tormentas, ele encontrou alguém que dizia assim: ó, eu vou pagar a tua dívida. Ontem você era inútil para a obra, mas agora eu quero você aqui, nesta posição, porque eu vou usar você como instrumento para a salvação de outras pessoas. Você tem noção do que é isso? Paulo agora, ele usa de bom agrado as suas letras, ele escreve de próprio punho esta carta, e essa é uma das poucas cartas escritas pelo próprio punho de Paulo, afirmando sobre a veracidade de alguém que precisava agora ser liberto e precisava agora viver em paz. Paulo está dizendo para Filemão o seguinte: olha, quando você receber ele na sua casa, esqueça essa ideia de que ele é seu servo, trate ele como seu amigo, leve para a sua casa, dê um quarto para ele. Não trate mais como seu servo, mesmo que você não agride ele. Você consegue se lembrar de quantas vezes Cristo assinou uma carta recomendando você ao céu para que você fosse liberto? Você consegue se lembrar quantas vezes Cristo foi suficientemente capaz de, com a sua própria vida, dar a plena liberdade a mim e a você, para que você e eu não vivêssemos as desgraças lá fora? Paulo simplesmente podia deixar Onésimo viver a vida dele, queridos. Ele que escolheu sair de casa, ele que escolheu sair da presença do seu Senhor. E por muitas vezes eu e você somos assim, e constantemente somos assim. Escolhemos viver distante da graça do Pai, escolhemos viver distante do aconchego do Senhor, escolhemos viver as paixões do mundo, porque nós colocamos na nossa mente a ideia de que lá fora e as coisas que existem lá é melhor. E quer saber, elas podem até ser boas, podem até ser agradáveis, mas tudo que começa errado termina errado. Não tem como dar certo. Onésimo queria o melhor, e ele encontrou o que era errado. Onésimo estava numa cadeia física e certamente enfrentando dentro disso uma cadeia espiritual. Eu não sei quantos de vocês aqui presentes podem estar presos agora, mesmo estando libertos. Você tem a liberdade de ir e vir. Essa é uma lei constitucional para o homem. Você e eu temos a liberdade de escolha do fazer ou não fazer, de ficar ou de não ficar, de sair quando desejar, de voltar quando bem entender. Mas é possível que ainda nessa liberdade a gente continue preso às consequências deste mundo, vivendo as prisões deste lugar e achando que está tudo muito bom. É possível que eu e você estejamos vivendo as cadeias deste mundo, sendo presos pelas consequências do pecado, e hoje a gente está pedindo ao Senhor misericórdia para que Ele interceda por nós junto ao trono da graça de Deus. E essa é exatamente a função de Paulo, colocado agora como a figura de Jesus Cristo. Ellen White escreve ao livro Vida de Jesus. Existe uma citação poderosa nesse livro que mexe profundamente ao meu coração, e a primeira vez que eu li, nunca mais eu esqueci. A citação diz assim, ó: quando o homem peca, o Senhor levanta a sua mão ensanguentada ao trono da graça de Jesus, do Pai. E com essas mãos ensanguentadas diante do Pai, ele olha para a terra e diz assim: Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Liberte-os, Senhor, das cadeias deste mundo. Tire-os das garras do inimigo, porque eles estão presos. Permitam que eles vivam uma plena liberdade em Cristo Jesus, que eu
um dia nos concedido. Quando a gente volta para o Evangelho de João, no capítulo 17, você vai ver tremendamente, desde o primeiro verso até o último verso, Cristo fazendo uma oração de intercessão por aqueles que estavam em seus tempos, por aqueles que ainda não iam nascer, por você e por mim. Ainda que eu e você duvidássemos da sua atuação, esta é a oração que Cristo faz em mim e por você. Para que eu e você não vivêssemos presos às condenações e às misérias deste mundo. E de verdade, eu não sei aquilo que tem prendido você a este lugar. Mas existe uma intercessão exatamente neste momento do céu ao seu favor. Mas eu lamento te dizer que essa intercessão um dia vai acabar. E vai haver um tempo que a gente não vai ter mais tempo. Vai chegar um dia que a gente não vai ter mais dias. O tempo da graça vai acabar. E a gente não vai ter mais tempo. Não vai ter mais quem interceda por nós. A gente não vai conseguir mais interceder por ninguém. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, paciência. Mas enquanto existe graça, enquanto existe Cristo à destra do Pai, clamando por mim e por você, nós temos a oportunidade de sermos libertos deste mundo. Paulo usou agora do seu contato pessoal com o Filemão. Paulo utilizou, amigos, o seu bom nome e fez exatamente o que Cristo fez, sem pecado, dizendo assim: Senhor, eu vou morrer pelos meus filhos. Eu vou dar a minha vida, eu tenho crédito na casa, então eu vou fazer isso. Eu pago o preço. Você encontrou alguém que paga o seu preço, amor? Obrigado, Jesus. Você não precisa mais viver nas cadeias deste mundo. Alguém pagou a tua fiança. Tem noção do que é isso? Alguém pagou a tua dívida. Você não precisa mais viver as condições deste lugar. Você não precisa se submeter às condições deste miserável mundo. Eu tenho a liberdade de escolher a Cristo diariamente, assim como você. Nós não precisamos viver amarrados e presos a este lugar. Temos a plenitude do Espírito de Deus sobre a nossa vida, porque alguém pagou o preço. Glórias a Ti, Senhor. Jesus Cristo, com letras de sangue, escreve uma carta agora de próprio punho, dizendo: está consumado. Glórias a Ti. Está feito. Glórias a Ti. E para comprovar que esta carta foi levada ao céu, agora o céu se rasga de alto a baixo. E vem agora a poderosa presença do Espírito de Deus sobre aquele lugar, irmão. A partir daquele exato momento, se antes já estava comprovado a misericórdia e a bondade de Deus sobre a sua vida, agora estava mais do que certa. Você e eu não precisaríamos mais submetermos à vontade do diabo. Nem você não precisaríamos mais nos submeter às próprias vontades e desejos da nossa carne. Cristo te deu, além da vida, a oportunidade de vida, a plenitude da liberdade. Glórias a Ti, Senhor. Deseja você ser liberto daquilo que tem aprisionado você neste mundo. O que tem prendido você neste lugar? São coisas, pessoas, circunstâncias. Glórias ao Senhor. Essas coisas ou pessoas são maiores do que Deus. Jamais. É bem verdade, irmão, que sozinho a gente não vai conseguir lutar. Muito menos vencer, é verdade. Mas a Bíblia diz que no céu existem milhares de anjos, um número incontável. E a Bíblia também diz que se for necessário esvaziar todo este céu de anjos para vir em favor de uma única pessoa neste mundo, Deus é capaz de fazer. Glórias a Você tem noção do que é isso? Milhares de milhares de anjos. E o Senhor pode fazer descer aqui só por uma única pessoa que é você. Não importa onde você está preso, sobre qual circunstância você está. Glórias ao A Senhor. liberdade existe, se chama Jesus Cristo. A plenitude do poder tem nome, é Jesus. Glórias a
Jesus. Eu não sei se você está acorrentado e se jogou a chave fora. Eu não sei se você está numa cadeia, como o apóstolo Paulo estava com a mesa, e que alguém certamente tenha jogado a chave da cela fora. Mas o Senhor tem a cópia dela. E Ele pode abrir no momento que você falar, no momento que você clamar. Ainda que você faça a oração mais curta da Bíblia. Eu não sei se você sabe qual é a oração mais curta da Bíblia. Mas a Bíblia relata qual é. Salva. Essa é a oração mais curta da Bíblia. Está registrada lá no projeto de João, quando Pedro estava afundando aquelas águas. Ele levanta a mão ao céu e diz assim: Senhor, salva. A oração mais curta, ainda que você faça ela no seu pensamento, o Senhor está pronto a te livrar. Se você continuar acompanhando os históricos da vida de Paulo, você vai perceber grandes milagres que o Senhor fez enquanto ele estava preso, queridos. Alguma cela já se abriu sem que ninguém fizesse nada por ela. Deus fez com que isso acontecesse. Alguma vez algum soldado dormiu enquanto os presos estavam lá, e eles dormiram de forma profunda, a ponto daqueles homens passarem de um lado ao outro e não acontecer nada. Deus é quem fez isso acontecer, amados. Se Deus libertou os heróis da fé no passado, certamente Ele há de fazer com você. Glórias a Deus. Não existe nada difícil para Deus, não. Glórias ao Senhor. A gente que acha que Deus não tem capacidade para fazer algo, mas Ele é suficiente e poderoso para fazer isso. O sangue de Jesus. Você acha que o apóstolo Paulo terminou a carta aí só falando isso? Eu quero finalizar com você trazendo o desfecho dessa carta. Olha só o que o apóstolo Paulo continua falando para o homem chamado Filemão. Verso 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei a dívida. Não para te alegrar, mas por minha própria vontade. Verso 21. Certo como estou, na tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou te pedindo. Ao mesmo tempo, prepare-me também uma pousada, porque muito em breve eu irei estar convosco, para estar com você, orando, e serei também novamente restituído. Verso 25. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você também, meus filhos. Amém. E Paulo encerra a sua carta. Paulo não só afirma que ele próprio estava escrevendo para em favor do jovem Onésimo. Ele diz assim: olha, prepare-me um lugar também. Em algum momento eu também vou ser livre desse lugar. E eu vou habitar novamente na sua casa, mesmo que seja de passagem. Isso te lembra mais alguma coisa? Se você viajar no tempo e ir lá dentro do Apocalipse, você não vai dizer assim: ó, eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu vou entrar. E você abre, e vou estar com você sempre. O que o apóstolo Paulo está fazendo, amigos, nesta carta, trazendo só relatos daquilo que é a ação de Deus através de Jesus Cristo na sua vida. Você não foi criado para ser escravo de ninguém, muito menos do pecado. Você não foi criado para ser escolha de ninguém, muito menos do diabo. Nós não fomos criados para sentirmos os desejos deste mundo, nem as consequências que ele traz. Você foi criado para a glória de Deus, e isso precisa ficar claro na sua mente. Você foi criado para viver a plenitude da liberdade com Jesus, e isso precisa ficar claro no seu coração. Portanto, nessa noite, se você se sente preso às condições deste mundo, deseja ser liberto, o momento é agora. O momento de você convidar a Jesus Cristo para te libertar deste mal.
libertar das consequências e das desgraças que este mundo te oferece. Não adianta nada viver os deleites deste mundo se depois a gente vai ter que pagar a conta. E a conta, irmão, é a perdição. Eu não sei se alguém já te disse isso, mas é necessário. E o desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tem você alguma cadeia que está te prendendo, te acorrentando, deseja ser liberto nessa noite. Existe algo que está te impedindo de voltar para os braços de seu Senhor, viver verdadeiramente aquilo que Ele deseja para você. Se você precisa, assim como eu, ser liberto de alguma coisa, ou de alguém, ou de alguma circunstância, se você entende que existem situações na sua vida que precisam ser entregues e confiadas em Jesus, e você deseja fazer neste lugar, eu quero orar por você. Não importa qual é a sua limitação, a sua dificuldade, as cadeias que estão em volta da sua vida. Mas o Senhor deseja nessa noite, todos os dias da sua vida, transformado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória e o louvor de Deus, e o Senhor não aceita menos do que isso. Ele vai fazer o que for necessário, queridos, para trazer você de volta ao lar. Ele vai fazer o que for preciso, ainda que seja novamente enviar Jesus a esse mundo. Não que precise, mas se fosse necessário, ele faria novamente. Só por você. Existe em você essa necessidade de buscar a presença de Deus no dia que não pode comer. Precisa você fazer uma entrega total da sua vida, do seu coração a Jesus, permitindo que Ele te livre das cadeias que há sobre a sua vida. Se você deseja que o Senhor plenamente te liberte, eu te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar suplicando ao Senhor, implorando para que Ele faça em nós por nós aquilo que nós sozinhos nunca, jamais iremos conseguir. Mas aquilo que nos compete, nós iremos fazer, que é permitir que o Senhor faça o melhor sobre nós. Precisamos deixar a porta do nosso coração aberta para que Ele entre, que Ele faça morada, mas não só morada, que Ele cumpra verdadeiramente os planos e os propósitos dEle para a nossa vida. Vamos ao Senhor. Querido Pai, assim como o apóstolo Paulo escreveu uma carta de próprio punho, reconhecendo a fidelidade agora de Onésimo, Jesus Cristo um dia fizera a mesma coisa, só que numa intensidade muito maior, que nem se compara à ação do apóstolo Paulo, com letras de sangue sobre uma cruz que nem era dele, nem tinha o tamanho dele, nem tinha suas espessuras, mas ainda assim, naquele palco, naquele cenário, ele escreveu com as suas próprias vestes, com seu sangue, com a sua marca. Ele escreveu ali um selo de compromisso, nos dando a liberdade, nos comprando de volta deste mundo para a plenitude da sua glória e o seu louvor. Isso. Meu querido, nós somos criados para a tua glória, e o Senhor não aceita menos do que isto. E é por isso que o Senhor elaborou um plano chamado redenção, para nos dar a liberdade de poder viver verdadeiramente a sua vontade. E louvado seja o teu nome, glórias a ti, Jesus, aqui neste mundo, para nos dar a liberdade e a oportunidade de salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias a ti. Por ter nos dado a oportunidade de escolher o Senhor como nosso Salvador. Amém, Senhor. A tua palavra diz: não foi nós que te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu. Amém. Este mundo cheio de pessoas, o Senhor olha para cada um de nós com tanta misericórdia. Nós nem merecemos, Pai. Mas louvado seja o nome do Senhor, por nos dar a plenitude do teu poder. Pai Santo, se estamos vivendo como Onésimo, desejando viver o mundo e as paixões desse lugar, acreditando que longe do Senhor é melhor, por favor, nos ajude a compreender que estamos errados e equivocados. Se estamos praticando as coisas deste mundo, achando que nada vai nos acontecer, por favor, nos ajude a compreender isso.
E se essas coisas que estamos praticando já nos prendeu, por favor, Senhor, quebre as cadeias que estão nos prendendo, as algemas que nos asseguram, as correntes que nos prendem, Senhor, por favor, tire de nós e nos ajude a viver a liberdade do Senhor, a voltarmos para os nossos lares, Senhor. Nos ajude para que não voltemos da forma que chegamos aqui, mas com a plena certeza de que neste lugar, por meio do Espírito Santo, tivemos um encontro unicamente com o Senhor. Que o nosso eu caia por terra, mas o nome de Jesus Cristo seja levantado hoje e sempre em nossa vida. Nós terminaremos essa oração, Senhor, com a certeza, não apenas de que o Senhor nos ouve, não apenas com a certeza de que o Senhor fará o que nós estamos aqui suplicando, mas com a certeza de que muito em breve o Senhor voltará, nos dando, Senhor, a recompensa por termos te aguardado, mesmo diante de um mundo desafiador. Obrigado por todas as bênçãos, Senhor, que tem derramado sobre a nossa vida. Essa é a nossa oração, Senhor. A fazemos não porque haja méritos em nós, porque nunca houve, de modo algum vai acontecer de ter. Mas fazemos essa oração com um mérito poderoso, um mérito santo e único de Cristo Jesus. Amém.